Antes de ler, feche seus olhos, nós vamos orar. Deus e Pai, que agradecemos, Senhor, pela grande oportunidade que temos de pregar o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Ilumina nossos corações, Senhor, esclarece nossas mentes e que aprendamos, ó Deus, com as Escrituras Sagradas, o que devemos fazer e se comportar na nossa vida. Ser com o nosso povo, com os que estão necessitados, precisando, e nos livra dessa pandemia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, diz assim a Nova Almeida atualizada. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém, irmãos? Amém. Olha, eu ia dar um estudo sobre esse texto, e aí tem até a história da cidade de Corinto, e também a história da carta, que é um pouco mais longa a mensagem, mas eu vou tentar ser rápido. Bem, amados, falando um pouco sobre a cidade de Corinto e também da carta que Paulo escreveu, nós vamos então destacar os pontos importantes da carta, mas também conhecer um pouco sobre a cidade de Corinto. Em primeiro lugar, irmãos, a cidade tem como nome grego, né, da região coríntia, chamada de Corinto, é o nome da cidade. Uma cidade antiga, inclusive com uma história, irmãos, estrambólica. Presta atenção aí, que história de nascimento dessa cidade, né? Corinto, quem era Corinto para ter esse nome? Corinto era filho de Zeus. De Zeus. Corinto era famosa por ser uma cidade próspera, de bom comércio. Ela tinha um porto que facilitava os meios de comunicações e negócios. Era uma cidade, né? Na época de Paulo tinha 800.000 pessoas. Quantas cidades de Mossoró tem? 300. Não dá 300, quer dizer, 3 vezes, né? A cidade de Mossoró. Uma cidade afundada com alusão estranha aos ídolos, e por essa razão era cultuada em cada bairro da cidade, como aqui tem o bairro de nossa não sei quem, lá tem de São não sei quem, né? Lá também era cultuada a cultura mesmo, a idólatra, e por essa razão era cultuada, né? A cidade tinha muitos templos de adoração idólatras, certo? Bem, Corinto, por várias vezes, foi invadida pelos romanos, pelos turcos e também pelos gregos. Uma das invasões juntou o povo tudinho e vendeu tudo como escravo. Como era no passado, né? Como era no passado. Então, Paulo, meus irmãos, muito visionário, viu que a cidade era grande, resolveu fazer o quê? Plantar uma igreja lá. E aí Paulo foi plantar, e diz que ele escreveu 2 cartas, que tem 1º e 2º Coríntios, mas que ele escreveu 4, certo? Depois da plantação da igreja, ele teve que sair de lá, da cidade, para plantar outras igrejas, irmãos, na região onde Éfeso, que aliás, Éfeso, amados, foi uma cidade onde ele plantou a igreja e cresceu muito, e Éfeso era uma das 4 cidades do mundo na época,
certo? Ele foi para lá, não é? E depois de alguns anos, os irmãos de lá começaram a escrever carta para ele, contando que a igreja cresceu demais, já ficou 3, 4 grupos dentro da igreja, um que discutia costume, outro que discutia idolatria, outro que discutia lei. E aí Paulo então teve que escrever as cartas. E nas cartas que ele escreveu, amado, a primeira carta que é desconhecida, ninguém se sabe, e uma outra também desconhecida, só se conhece duas que foi dado o nome primeira e segunda, né? E a finalidade das cartas era sempre para orientar, Raimundo, os irmãos vão ficar com isso, com essas confusões todas, não tem futuro. Vocês precisam ter uma vida de santidade, de obediência, né? E pregar o Evangelho, atender a voz de Deus, como eu deixei vocês aí, eu passei anos aí com vocês, certo? Muito bem, então vamos para a nossa introdução. Em primeiro lugar, eu quero destacar 3 versos, aliás, né? Eu li só 3 deles, né? O 1, o 2 e o 3. O 1 é chamado pela vontade de Deus. Paulo aqui estava mostrando que ele foi alguém chamado por Deus, escolhido, ele tinha, portanto, credenciais para pregar. Aquela época era muito difícil, olha que ele era fariseu, deixou o farisaísmo, deixou o judaísmo para se dedicar a pregar para os outros povos. Os outros povos eram todas as nações chamadas gentios contra só os judeus. Então, a ciumeira foi grande e muitas dificuldades, né? Então, amados, ele explica esse chamado dele para dizer que ele foi escolhido por Deus, né? Judas derrubou ele no caminho de Damasco e ali passou as coordenadas para ele, né? E ele recebeu a missão para anunciar o reino de Deus para os gentios. E ele lembra isso na carta, que ele foi escolhido pela vontade de Deus, não por vontade de ninguém, mas pela vontade de Deus, para assim ter autoridades para admoestar os irmãos, procurar resolver os conflitos que existem. Qual é a igreja que não tem conflitos, né? Diga uma, né? Pois é. Então, Paulo deixa claro, lá em Romanos capítulo 15, verso número 16, as seguintes palavras: para que eu seja ministro de Deus, de Cristo Jesus entre os gentios, ele dando aí em Romanos 15, 16, dizendo a autenticidade dele, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então ele estava dizendo que ele era realmente esse pastor, tinha cuidado das suas ovelhas. Em segundo lugar, a gente vai ver um pouco mais isso na frente. Em segundo lugar, o verso 2, chamados para ser santos. Irmãos, ele se dirige, não só ele fala em relação a ele, mas ele fala em relação aos santos, aos que são santificados. O crente é para viver uma vida de santidade. Assim deve ser todos os crentes que tiveram a vocação de Deus, chamar para ser crente, para servir a Deus. Você faz esse toque, esse louvor com muito amor e se sente vocacionado por isso. Então assim nós temos que viver na igreja uma vida de, quando a gente ensaia hino, a pessoa que canta sem ensaiar, a pessoa que toca sem ensaiar, a pessoa que prega sem ler a Bíblia, não tem, amado, esse amor e o zelo pela chamada de Deus e a santidade. Então, amados, aqui no início da carta, ele chama os santos, traz o que é santo, né? Diferente da igreja católica romana. Santo precisa ter milagre. Eu tenho um bocado, se eu estiver na igreja católica, eu acho que devia ser beatificado já, porque tem muitos milagres, né, amados? Então, os problemas de Coríntios eram grandes demais. A gente vai ver durante toda a história dessa carta, né? Para dizer que os santos devem, amados, ser alertados e não abrir, amados, espaço para as querelas da igreja, porque isso só dá problema, né? E na igreja de Corinto, que foi fundada por Paulo, a maioria dela foi fundada por Paulo, né? Ela era uma grande igreja, amado,
como eu falei, ela tinha grupos de discussões que se inclinava para as coisas que eu já falei aqui, questão doutrinária, questão de costume, etc. Né? Paulo, irmãos, ele orientou muito ao seu povo ali para ficar fora desses problemas. Em terceiro lugar, nós vamos ver aqui ainda a graça e a paz de Deus, essa saudação fantástica que Paulo deixou. Eu sabia que graça e paz, irmão, isso aí é bíblico. É bíblico, certo? E eu vou falar aqui para vocês por que é bíblico. Porque, primeiro que está na Bíblia. Porque Paulo fez várias citações em várias cartas da mesma coisa, certo? Amados, para mostrar que existe uma união e um ponto de convergência de contato. Quando você diz graça e paz a alguém na rua, alguém diz, são dois crentes. Primeira coisa que se diz, dois crentes, de identificação, certo? Então é um ponto de convergência que, assim, norteia as nossas comunicações, nossos contatos entre um e o outro, amado. Também, amado, um tipo de relacionamento que a gente tem com os nossos irmãos. Então, na introdução é isso aí. Agora vamos para os nossos pontos aqui. Em primeiro lugar, o verso 1, que fala, chamado pela vontade de Deus. Ele, em várias cartas, Paulo ele destaca isso aí. Porque Paulo foi um homem muito perseguido. Ele era um fariseu que tinha importante cargo, que era mandado para resolver os problemas, fechar a cidade e prender os crentes. Então ele era um homem de muito valor. Na hora que ele não virou a casaca, mas que ele encontrou a verdade, ele desagradou muita gente, aos líderes que juntavam para ir contra ele, por onde ele passava. Né? Olha, irmãos, entre os companheiros de Paulo, aqui está citado o nome de Sóstenes, um dos nomes que ele deu um dia desse a um menino aí, hoje está um rapaz já. Né? Era uma pessoa muito destacada, ele era um líder da sinagoga, certamente foi convertido por Paulo quando Paulo plantou a igreja lá, né? Que a igreja de Corinto deve ter sido plantada na sinagoga, e depois deu a arrumação lá, eles teve que sair com os que criam em Jesus e ficou os que criam na lei. E ele então teve que sair com algumas pessoas. Então, eu acho que Paulo, Sóstenes era um homem que cooperava com ele, um homem influente, certo? E como o amado se diz a respeito dele, amado, tudo leva a crer que ele era um cooperador durante as escriturações que Paulo escrevia. Paulo ia escrever, então Paulo dizia, eu vou dizendo, você vai escrevendo. Né? E eu acho que devia ser isso aí, amados, certo? E em Atos, identifica Sóstenes, Atos capítulo 18, verso 7, identifica Sóstenes, escrito por Lucas, que diz assim, então todos agarraram Sóstenes, olha ele pagando o preço, o chefe da sinagoga, e era o chefe da sinagoga, certo? Era uma pessoa muito influente, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gálio, que era o líder romano, todavia não se incomodava com estas coisas. Isso é dos cristãos, isso é dos caras da lei, é do povo de Israel, do judeu, certo? E ele foi também perseguido, e ele sofreu também. Quantos não sofreram com Paulo nessa jornada grande, né? Bem, Paulo, ele se declara apóstolo nomeado por Jesus Cristo, chamado, amado, como todos os crentes foram chamados, né? Para seguir a Jesus e assim por diante, né? E ele foi um também, só que ele não foi assim, passou 3 anos com Jesus para ser apóstolo, não. Ele não teve. Olha o que diz em Gálatas 1:15. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem, vocacionado, né? E ele foi declarado apóstolo. Por quê? Porque quando ele
quando ele ia para Damasco, Jesus apareceu, ele caiu, ficou cego, etc. E depois ele foi curado por Ananias, e Ananias deu a ele as credenciais. Deus me revelou, inclusive a você, que você foi escolhido para ser o quê? Para ser o apóstolo dos gentios. Então, foi Deus que escolheu ele, certo? E em várias cartas que escreveu, ele sempre, amado, em suas cartas, ele contava o chamado dele, por conta da sua escolha feita por Deus, porque todo mundo acreditava nos 12, mas para acreditar nele, brincadeira. Os líderes judeus, por exemplo, um dos bens ou dos problemas, quando houve a festa de Pentecostes, no dia de Pentecostes, que desceu o Espírito Santo e batizou todo mundo lá, e muitos creram e muitos foram batizados, ali tinha gente de todas as nações dali, de Corinto, de Roma, de Efésios, né? De toda aquela região tinha lá. Por isso que quando Paulo chegou lá, o que ele lá sabia era a respeito de Pedro, que foi que pregou. Paulo era perseguidor na época, entende? Quer dizer, então eles ficaram assim, entre aspas, contra Paulo, por essa razão, né? Por isso que Paulo diz, amados, isso, no verso 1, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então ele era autenticamente um apóstolo. E você tem que me ouvir, eu sou credenciado para isso, né? Paulo, amado, sempre afirmou a sua escolha, o seu chamado. Queridos, não tinha a ver nada com o sinédrio, nada com não sei quem, com os apóstolos, com não sei o que lá. Não tinha, amado, né? Mas somente a Deus que lhe convocou para entrar na missão. Então aqui fica bem claro, amados, que ele não veio agradar homens, ele veio agradar a palavra de Deus, somente a Deus, para fazer tudo que o Deus Todo-Poderoso mandou fazer, anunciar o seu reino para as pessoas. Amados, o caráter de Paulo foi mudado quando Jesus apareceu na vida dele. Ele era um homem muito, como a gente já conta, né? De alguns carros que eram de pé, né? Depois convertou, ficou mansinho, deixou a vida pregressa, né? Parecia uma pessoa santa, que quem está lá fora, no forró, não sei o que, está dizendo, mas como é que esse cabelo besta? Não é verdade? E a gente sabe do valor que Deus deu a nós na nossa vida, amados, mudando, amado, totalmente. E Paulo foi totalmente mudado na estrada de Damasco. Ele caiu da arrogância dele, da volúpia de prender, despolar, perseguir, matar, amado. Ele então tornou-se uma pessoa diferente depois que caiu do cavalo. Tem essa história de caiu do cavalo, né? Certo, irmãos? Então, nesse chamado, ele foi nomeado, né? E está escrito lá no livro de Atos, capítulo 15, verso número 9. Mas aqui, amado, quem confirma que ele é apóstolo, vamos ver agora quem é que confirma. Quer dizer, quem confirmou que ele era apóstolo foi Deus, foi Jesus, que caiu do cavalo. E agora, Atos capítulo 13, verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, foi o que ele disse: separai-me a Bernabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo chamou Paulo, Barnabé, né? E Saulo era Saulo ainda, né? Para fazer a obra de Deus. Então, até o Espírito Santo funcionou aí, né, amados? Em segundo lugar, queridos, o verso número 2. Chamados para ser santos, eu e você, a igreja do Senhor, mas nós fomos chamados para ser santos, para devotar nossa vida a Deus, a nossa vida pessoal, pensar em Deus, como eu posso adorar mais a Deus, servir mais a Deus, como eu devo construir minha família, cuidar da minha família, como eu devo cuidar do meu negócio, da minha luta, das minhas atividades, tudo tem que ser Deus.
na vida da gente, irmãos, porque nós somos santos. E quem é santo deve se santificar mais na vida, queridos. Então fomos chamados santos, uma, amado, alusão assim aos que são escolhidos, amado, para quê? Para fazer a vontade de Deus através da sua igreja e ser um anunciador do Evangelho da salvação. É isso que nós precisamos fazer. Meus irmãos, todos que são chamados por Deus são privilegiados. Amado, estar aqui, amado, é desfrutar de Deus, o Deus Todo-Poderoso, amado, e também manifestar essa grande diferença e ter um testemunho cristão. Nós devemos ter um testemunho cristão, irmãos, ser um anunciador do reino de Deus, irmãos, né? Em outras ocasiões, irmãos, ele disse o mesmo sobre ser santo para chamar a atenção dos eleitos para a sua grande responsabilidade na missão do registro que está lá no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 7, olha o que ele diz aqui: a todos os amados, aqui nessa carta, mais na frente, a gente vai ver isso aí, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, todos amados, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então é um relacionamento dos santos, irmãos, não é? Porque os santos são agraciados com a salvação eterna que ninguém tem, a não ser santo, a não ser crente. Nós vamos menosprezar meu vizinho que chegou da balada às 5 horas da manhã e dizer para ele: você está no mundo do pecado, vai estar na perdição, você vai para o inferno. Não é? E também não pode ser assim: olha, eu aqui vou para o céu, eu sou de Deus, eu sou salvo. A gente nem deve ser arrogante, nem para a extrema, nem para a esquerda, nem para a extrema direita. Nós temos que estar no centro de Cristo. Cristo na nossa vida, meus irmãos, né? Porque Ele veio ao mundo e trouxe para nós o plano da salvação. Amados, todos nós caímos no pecado, amado, da condenação eterna, amados. E em Cristo Jesus nós fomos redimidos, nós fomos salvos, amados, para assumir essa grande responsabilidade de ser também evangelista da obra de Deus, irmão. A salvação de Jesus Cristo levou o homem, irmãos, para fazer parte dessa aliança, amado, da missão, para servir a Deus, irmão, e ser missionário, ser plantador de igreja, dar um bom testemunho como cristão, amado, né? A igreja aqui de Corinto vinha passando por momentos de muita dificuldade, de confusões internas, por coisas banais, fúteis, né? Mas que trazem prejuízo. Coisas fúteis trazem prejuízo. Bobagem afasta as pessoas. Isso é muito importante, irmãos, né? E nós precisamos, irmãos, encontrar, como Paulo aqui, ele encontrou a solução. Ele disse: meus irmãos, dê mais lugar à prioridade, dê mais lugar à santidade, à vida de um santo, à vida de alguém que tem uma vida de compromisso com Deus para ser mais abençoado. Olha, irmãos, a finalidade dessa carta, o foco era reuni-los numa união forte para eles, irmãos, fazer algumas coisas, como crescer a igreja, como evangelizar, amados, ter uma vida de crente, serem encorajados e afastar as coisas fúteis que não têm valor, amado, coisas, amados, de questões pessoais, de trique-trique que acontece no meio da gente. Nada disso contribui com a igreja. Lá em Corinto estava desse jeito. Corinto estava tão difícil a coisa que até um filho estava vivendo com a mulher do pai dele, os dois dividindo a própria né, enteada junto com o pai. Como estava havendo problemas lá em Corinto, né? E assim, amados, não existe dúvida, irmão, quando a igreja sofre qualquer tipo assim de querela, de má vontade, irmão, de preferências de pessoas que formam grupos, etc., irmãos, Paulo adverte aos corintianos, irmãos, que
Se livre desse tipo de problemas, que isso não traz futuro nenhum, amado. Muito pelo contrário, amado, enfraquece a igreja e traz desafios piores para irmos em frente, porque aquilo atrapalha, atrasa, problemas atrasam, amado, a nossa vida. Em terceiro lugar, irmãos, a graça e a paz. Quero chegar agora para explicar isso aí para vocês, né? Bem, uma saudação dos santos trazendo duas coisas, trazendo graça e paz, né? Certo? Amados, uma alusão a Deus, como todos os santos, era uma visão na área da comunicação entre os seus membros, amados, e da comunhão da fé em Jesus Cristo, que essa saudação, graça e paz, era muito importante. Por isso que Paulo destacou, em primeiro lugar, por exemplo, a graça de Deus. Meus irmãos, a graça de Deus é algo que marca o cristão escolhido, porque ele recebeu a salvação, pagou alguma coisa? Graça, olha, graça, meu irmão, graça. Somos privilegiados, somos sortudos, fomos alcançados pela a graça de Deus, algo, amado, que marca os escolhidos, que receberam, amado, a salvação de graça no nosso Senhor Jesus Cristo, amado. E em segundo lugar, paz. O que é paz, irmãos? O que é o shalom? O que é paz? A paz é o resultado de quê, amado? Nós fomos salvos, nós que vivíamos em guerra, em conflitos, agora nós temos paz, paz em Jesus Cristo. Nós temos paz, amado, em Jesus Cristo, amado. E quando ele veio ao mundo, ele trouxe a paz. Que foi que os anjos disseram, né? Ali aos pastores, aqueles anjos, o anjo bonito lá, disse, né, a eles que eles acabaram de receber o Salvador, né? Dizendo graças, né? Vocês foram agraciados, porque vocês receberam a paz. A paz chegou para vocês. Os anjos disseram, né? Então, Jesus Cristo veio ao mundo, trouxe a paz, ele cumpriu a promessa de Deus ao homem, Adão, que se encontrava, amado, perdido e condenado ao pecado. Amados, ninguém neste mundo pode ser salvo, pode ir para o céu de outra forma, porque no céu e a terra não existe nenhum outro nome a ser dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Atos 4:12, meus amados. Então, irmão, as igrejas têm essa forma de saudar os irmãos com graça e paz. Está certo, amado. Eu que saldo diferente às vezes, misericórdia e paz. Mas uns pais do Senhor, né? Outros saudam, tem tanto tipo e forma diferente de saudar. Saudar com coisa boa é bom, ruim é saudar com que morra condenado. Não é verdade? O diabo do inferno. Entendeu, né? Mas, amados, Paulo orientou em vários livros, várias cartas que ele fez, essa saudação de graça e paz. Por isso que muitos usam mais essa. Só tem uma igreja que não usa essa, que é a paz do Senhor, né? Ainda bem que é paz, né? Está a metade, não é verdade? Então, Paulo teve, amado, razões para isso, queridos, porque com a graça e a paz, irmãos, os santos, os crentes, têm tudo que ele precisa, né? Tudo que ele precisa, irmãos. E tudo que Deus concedeu para que os crentes se mantenham numa vida de paz, né? Mas só a graça e a paz, irmão, são suficientes de Deus para nos deixar acesos, em pé, disponível para vencer as nossas lutas. Nunca se intimide com o desafio, com a contrariedade, com o problema. Não se desespere nunca, não põe na cabeça nem durma com ele, esqueça, ore, se ajoelhe, fique sentado e diga,
Apaga, Senhor, isso da minha cabeça e vai dormir em paz. Tem tempo que sejam os meus problemas. Nunca. Nós vivemos na paz. Temos a paz, então nós não temos de que estar choramingando, amado, coisa nenhuma, porque essa paz, essa paz que Deus nos dá e essa graça é suficiente para nos tornar pessoas felizes na vida. Meus irmãos, o homem pecador não sabe nada sobre essa saudação. Né? A saudação do homem é diferente. Né? Do homem é diferente. Do pecador é diferente, porque ele vive na escravidão do pecado. Ele não sabe, às vezes ele remedia e até diz a paz do Senhor por ignorância, certo? Mas o crente, amado, muito pelo contrário, irmãos, ele nasceu de novo, amado. Por quê? Porque ele era morto, amados, em Adão, e Jesus Cristo veio e o homem nasceu de novo, irmão, novo nascimento, nova criatura. Ele nasceu da graça do Senhor Jesus, irmão, e ele até não merecia, mas foi agraciado com o perdão de Deus, irmãos, que iluminou o seu coração e que abriu uma frente, uma oportunidade, irmãos, para ele receber essa bendita graça, de graça, sendo salvo na vida. Isso é fantástico. Concluir, irmãos, como sempre concluo em 3 pontos. Em primeiro lugar, o grande privilégio, amado, do crente, não só para ser uma nova criatura, amado, mas ser um servidor de Deus, escolhido a quem você serve. Por que os irmãos, diáconos, presbíteros e irmãos e irmãs trabalham na igreja com amor, com gosto? Quando eu estive em São Paulo, ali na igreja Pinheiro, um batalhão de diáconos atendendo, amado, o tempo todo em lugares estratégicos, servindo a Deus. Ai, como acho aquilo lindo demais. Todo mundo voluntariamente servindo a Deus com amor. Tem até um diácono, que eu nomeei ele um diácono 100%, Gessé, amo aquele irmão. Amado, em segundo lugar, um grande privilégio, irmão, ter sido chamado para ser santo. Eu e você, porque tem uma ideia aí que para escolher santo é um negócio certo, leva séculos e séculos. Precisa que a pessoa morra, né? Nós somos vivos santos, coisa maravilhosa, irmão, né? O homem, amado, deixa essa vida perdida e mal por natureza, já nasce com o pecado do homem, e Deus o retira da escravidão, o retira da perdição, retira do mal, amados, e dá a ele uma nomenclatura: você é um santo, você é um santo de Deus. Nós deveríamos ter mais essa saudação de uns para com os outros, irmãos. E, por outro lugar, o relacionamento deve ser impecável, porque não temos mais escravidão de pecado, temos o pecado, né? Mas impecáveis. Ter um relacionamento com Deus genuíno, meus amados, né? Viver uma vida de verdade, de amor para uns com os outros, amados, e essa saudação da graça e da paz que Paulo nos ensinou, amado, deve contagiar todos os crentes. Os crentes devem ter mais amor ao Senhor Jesus, destacar mais Ele na vida, né? Mais Ele na vida. Eu vou contar uma historinha rápida, uma, para encerrar a ideia. O irmãozinho foi convidado para dar um testemunho, era um presbítero, uma pessoa muito de índole ruim, aprontou, era o terror da cidade, se converteu. Aí o pastor deu uma oportunidade a ele, passou meia hora falando da iniquidade toda que ele fez, e em 1 minuto só ele disse assim: Jesus me salvou, né? Tudo bem, fazer o quê? Mas a historinha que eu quero contar é uma que está de um autor desconhecido, que ele disse que um professor chegou numa classe, professora Betinha também é professora, chegou numa classe de seminaristas e disse assim: vocês têm 60 minutos para escrever
para escrever tudo sobre Jesus e o diabo. Aí esse cara começaram a escrever. E aí o irmão, coitado, escreveu tanto sobre Jesus, estava tão empolgado, tão empolgado, escreveu que Jesus é o Salvador. Pense, quando deu 59 minutos, aí o professor disse: ei pessoal, só tem 1 minuto. Aí ele disse: esqueci de falar do diabo. Aí ele botou assim, né? Eu fiquei tão envolvido com o Senhor Jesus que esqueci do diabo. Aí eu, no exame de cada um deles, o professor chamou aquele aluno e disse: a sua dissertação foi a melhor. Nós precisamos falar mais de Jesus. Que Ele nos abençoe, amém, irmãos?